Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Júnior Oliveira com mais um SOS espiritual para abençoar a sua vida. Louvamos a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia que nos permite uma vez mais estar aqui. Já louvo a Deus pela sua vida, você que está inscrito no nosso canal, que Deus continue lhe abençoando. Faço um pedido especial que você continue compartilhando nossos vídeos para que surjam novos inscritos. E o meu pedido também é que você deixe o seu like. O seu like é de muita importância, pois o YouTube entende a relevância do canal e começa a divulgar na sua plataforma. Continue aí, compartilhando, deixando seu like. Deixe seus comentários aí, que Deus continue lhe abençoando. Nós temos um tema para hoje, que é as características do verdadeiro cristianismo. Já gostaria de ler um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Somente até aqui para a nossa reflexão neste momento desse vídeo, e dizer para vocês, esse texto ele faz alusão quando depois da morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição contra os irmãos, e eles saíram ali em várias cidades daquela região, mas a Bíblia informa que alguns que saíram ali pregavam somente para os judeus. De repente eles começaram a pregar para os gregos também, para os gentios. E a graça de Deus se manifestou ali nesta cidade, Antioquia da Síria. Um grande avivamento ocorreu naquele lugar. Muitas pessoas passaram a crer. E daí então a igreja de Jerusalém ficou sabendo desses acontecimentos e mandou Barnabé ir lá verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, Barnabé presenciou a mão de Deus, a graça de Deus, a mão do Senhor naquele lugar, e muitos creram ali. E ele foi a Tarso buscar a Saulo, que nesta ocasião já estava convertido, já tinha se rendido a Jesus Cristo, e o texto que li diz que eles passaram um ano ensinando naquela igreja. E naquela igreja os discípulos ali foram pela primeira vez chamados cristãos. Frisa esta palavra cristãos porque é então aonde a gente quer dar a base do tema de hoje, as características do verdadeiro cristianismo, Os discípulos ganharam esse nome, tinham muitos outros nomes que era dado ali a eles, pois eles deram o nome de O Caminho, a seita dos nazarenos, mas em Antioquia eles ganharam o nome de cristãos, que vem aí de Cristo, Cristo no grego é ungido, ungido no hebraico é Machia. Então esses seguidores de Cristo, esses discípulos de Cristo ganharam o nome de cristão. E daí deriva-se a palavra cristianismo. Então a gente vamos falar sobre isso hoje, nesse vídeo, em rápidas e poucas palavras. Veja bem, as estatísticas elas dizem que há bilhões de cristãos em todo o mundo. Porém, muitos milhões não resistem a uma prova de fidelidade a Cristo. Ou seja, eles são cristãos porque seus pais são cristãos, pertencem a alguma igreja, vão aos cultos, eles contribuem financeiramente, falam às vezes em Cristo, mas será que tudo isso é ser cristão? O que é que você acha? Será que tudo isso é ser cristão? Tudo aqui citado, isso é ser cristão? Vamos entender em primeiro lugar aqui o que o cristianismo não é. O cristianismo não é um rótulo eclesiástico. Ter o nome no hall de membros de uma igreja, ser batizado, fazer profissão de fé ou seguir a religião dos pais não é ser cristão. O que o cristianismo não é? Não é só uma crença sincera. Sinceridade apenas não salva. Vocês lembram do jovem rico lá, Marcos 10, 17 ao 25? Jesus pergunta a ele: tu guardas os mandamentos? Ele é bem sincero: todos esses eu tenho guardado desde a minha mocidade, mas só isso não era necessário. O que o cristianismo não é? Não é moralidade. Há pessoas de alto padrão moral, mas que não estão salvas. Nós podemos dar aqui um exemplo, os muitos filósofos gregos e romanos que pregavam a moralidade.
Nós podemos dar exemplo aqui dos acusadores da mulher adulta, eram moralistas, se julgavam sem pecados, mas não puderam resistir à sua própria consciência, segundo João capítulo 8, versículo de 1 ao 9. O que o cristianismo não é? Não são as boas obras, o zelo religioso, a benevolência, a caridade, ou seja, o interesse próprio pode fazer tudo isso. Os fariseus eram um bom exemplo disso. O patriotismo e as falsas religiões praticam todas essas coisas que a gente aqui citou. O que o cristianismo não é? Não é devoção, oração, adoração. Também as religiões falsas, no paganismo, há muitas pessoas sinceras com isso, né? Um exemplo disso é Cornélio, que era um gentio que orava a Deus, que dava esmolas, mas que precisou se converter a Cristo para poder ser salvo. O que o cristianismo não é? Não são sentimentos. A eloquência comove e a música produz o que parece ser adoração, e nós podemos entender que os sentimentos, eles são traiçoeiros. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e incorrigível, ele diz, e quem o conhecerá? Então entendemos aqui esta primeira parte, que o cristianismo não é. Vamos então agora às verdadeiras características do cristianismo verdadeiro, né? A primeira que a gente pode citar aqui, a gente pode falar, é nascer de novo. Nascer de novo é a primeira característica do verdadeiro cristianismo. João 3, versículos 3 e 5, aparece um mestre da lei para conversar com Cristo, admirado das suas obras, e disse a ele: Rabi, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus Cristo disse: não te admires, né? Que eu tenha que te dizer que é necessário nascer de novo. Ele disse: como pode o homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura voltará ao ventre de sua mãe? Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. O novo nascimento não é visitar uma igreja. O novo nascimento não é fazer parte de uma denominação evangélica. O novo nascimento, eu posso aqui em rápidas e poucas palavras falar para você assim: é despojar-se de uma natureza antiga, carnal, e revestir-se de uma nova natureza espiritual. Paulo fala lá em Efésios 4:22, a partir do versículo 22, sobre os feitos da velha criatura e os feitos da nova criatura. Então, a primeira característica do cristianismo verdadeiro é nascer de novo. A segunda característica é o andar em novidade de vida, que está ligado aí com nascer de novo. Romanos 6,4, a parte final, Paulo diz para andar em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, Paulo também diz dessa maneira: se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, nascer de novo e andar em novidade de vida estão entrelaçados. São duas características importantes que mostram o verdadeiro cristianismo. A terceira característica é amar uns aos outros. Essa é uma característica importante, porque o verdadeiro cristão, ele precisa amar o seu próximo. E disso Jesus falou lá em João 13, versículo 34, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, e vós deveis amar uns aos outros. Versículo 35, ele disse: nisso conhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos, se amar uns aos outros. Então, eu não serei conhecido como cristão por causa da minha retórica, não, por causa da homilética, não, da minha oratória, não, de jeito nenhum, por causa da minha veste. Isso são importantes, mas não serei conhecido como cristão por causa disso. Eu serei conhecido como um seguidor de Cristo, um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão, se eu amar o meu próximo. E a quarta característica que eu posso te aqui citar é praticar o amor verdadeiro. Praticar o amor verdadeiro e amar os outros estão entrelaçados aqui também. Pois a Bíblia mostra a excelência do amor na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. E nós vemos também João falando sobre o amar, né? Sobre lá em 1 carta 2,18, ele diz para não amar só de língua, mas amar em obra e em verdade.
o amor é mostrado com obras, com atitude. Ele fala disso, né, nos versículos 16, 17 e 18, ele fala sobre essa questão, em doar a vida por outras pessoas, assim como Cristo fez. Então, amar uns aos outros e praticar o amor verdadeiro são características entrelaçadas que o verdadeiro cristianismo tem. O verdadeiro cristão, ele ama, ele mostra esse amor. A quinta característica que eu posso citar aqui, como sendo a característica do verdadeiro cristianismo, é andar como Jesus andou. 1 João 2,6, ele diz assim: aquele que diz que está nele, também tem que andar como ele andou. 1 Pedro 2,21, Pedro também fala essas palavras de uma outra maneira, mas ele diz: para isso fosse chamado, porque Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O apóstolo Paulo amplia este pensamento na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Então, andar como Cristo andou, eu posso entender que é imitar o seu estilo de vida, é imitar o que ele fez sobre essa terra. Para andar como ele andou, nós precisamos entender um pouco aqui sobre algumas características da sua vida. Primeira coisa que eu quero falar: Jesus era submisso. Você tem sido submisso? Porque Jesus se colocava sempre sob a liderança do Pai. Ele estava subordinado à vontade do Pai. Exemplo é que Mateus 26:42, a famosa oração do Getsêmani. Ele vai lá e por 3 vezes ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a sua vontade. Filipenses capítulo 2, versículo número 8, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a primeira característica da vida dele, ele era submisso. Para andar como ele andou, nós precisamos aprender sobre a vida dele. Ele era submisso. E você tem sido submisso? A própria Bíblia nos ensina a ser submisso a Deus através da sua palavra, e a própria Bíblia nos ensina a ser submisso àqueles que Deus colocou sobre nós como guias espirituais. Não uma obediência cega, mas uma obediência condicionada à palavra de Deus. Segunda característica da vida de Jesus: Jesus tinha serviço na sua vida. Mateus 20, 28, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós podemos observar uma coisa interessante na vida de Jesus Cristo. Lá, João capítulo número 13, ele lava os pés de seus discípulos, mostrando para eles ali a importância de servir uns aos outros. Outra característica que eu posso ver na vida de Jesus: Jesus era empático, ou seja, Jesus sentia a dor dos outros e continua sentindo, se compadecendo de nós aqui nessa terra. João capítulo número 11, ele pergunta onde é que coloca, né? Quando ele chega em Betânia, ele pergunta onde colocou o corpo de Lázaro, e quando mostram para ele, ele começou a chorar. João 11:35, e Jesus chorou. E ali as pessoas que estavam próximas a ele disse: vede como ele o amava. Então Jesus era empático, e nós, os seguidores dele, precisamos também ter empatia e não apatia, ou seja, indiferença ao sentimento alheio. Romanos capítulo número 12, versículo número 15, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas nós temos vivido um tempo tão difícil, um tempo tão diferente, que tem pessoas que têm alegrado-se com o choro dos outros. Quando tem um chorando, eles sempre dizem: é bem feito, está colhendo o que plantou, deixa ele lá, ele deve estar em pecado, ele deve estar pagando o preço, né? A gente sempre escuta isso. E de uma forma diferente também temos visto outros chorando de inveja quando tem outro alegre. A ordem é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, mas tem muitos fazendo diferente. Mas o verdadeiro cristão cumpre conforme a Bíblia nos ensina. Outra coisa na vida de Jesus: a vida marcada pelo sacrifício. E você tem se sacrificado também pelo reino de Deus? Outra coisa na vida de Jesus é que ele veio com um propósito específico. Mateus 19:10. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia perdido. Você já identificou o propósito específico de Deus para a sua vida? Que Deus não te chamou para viver à toa. Deus te chamou para um propósito. E em último lugar, eu posso observar que Jesus chegou ao final com sucesso. E você tem lutado, porque não é só importante começar bem, mas terminar bem. Então essas são características na vida de Jesus.
E a última característica que eu falei do verdadeiro cristianismo é andar como Jesus andou. Para andar como ele andou, precisamos entender sobre a vida dele, e aqui eu citei algumas coisas. Para poder a gente concluir o nosso tema, precisamos entender uma coisa, né? Que há muitos desses que se dizem cristãos, Jesus pergunta: se eu sou o teu Salvador, por que recorre a santos e a outros medianeiros? Se eu sou o teu Senhor, por que não fazes o que eu mando? Se eu sou o teu mestre, por que não aprendes o que eu ensino? Tu és realmente cristão? Então viva o verdadeiro cristianismo. Viva como Cristo viveu. Aqui fica essa singela palavra para o seu coração, que você possa aplicar e não se confundir. Como eu disse no início da fala, há muitos bilhões de pessoas se dizendo cristãos, mas as marcas do verdadeiro cristianismo, as características do verdadeiro cristianismo foram aqui citadas, e que essas características possam fazer parte da nossa vida. Que Deus continue te abençoando, e até o próximo SOS Espiritual com Júnior Oliveira.